Olá, muito boa noite. Entrando no ar a partir de agora com as notícias do Atualidades Pampa, o seu programa preferido de todas as noites, de segunda a sexta-feira, chegando aí onde você estiver, em qualquer canto do estado do Rio Grande do Sul. E hoje o nosso programa, vamos dizer assim, tem muitas coisas boas, certamente, ele terá. Mas, especialmente, a mim parece o jogo das mulheres brasileiras, da seleção brasileira contra a Itália. Mas esse é só um dos assuntos. Os outros são... Começa por o Bolsonaro tentando reduzir o tamanho da máquina pública e sabe quem não permite? Não é a oposição, é a justiça. E um dos 55 filhos da deputada confessa o assassinato do pai. Vamos falar sobre o mercado de cana-de-açúcar e etanol no nosso país. Ufa, foi sofrida, mas deu classificação brasileira e Marta é a maior artilheira de todas as Copas. O Magrife, há 45 anos, segura a barra no mercado mais competitivo do planeta, aqui no Brasil. E ela é brasileira. A desafinada vida de João Gilberto. E acredite se quiser, mas a CNH, a obtenção dela vai ficar mais barata. Olha, tem notícias boas, eu não disse? Olha, tem a CNH que vai ficar mais barata, tem a seleção, e eu gostei do UFA. UFA, isso você aprendeu. Surpreendeu, mas é que quem viu o jogo, então vamos começar falando sobre coisa boa, sobre o jogo? Coisas boas, porque o Brasil está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo Feminina, que está acontecendo na França, e surpreendeu porque não era esperada a vitória. Tudo bem que não foi uma vitória extraordinária, pênalti. Marta marcou seu 17º gol em mundiais, superando o Klose, que tinha então a marca do maior artilheiro de todos os mundiais, agora superado pela rainha Marta. Mas as meninas conseguiram parar a Itália, que vinha ganhando, era favoritaça para ganhar, quem sabe, esse jogo, mas elas então conseguiram com o pênalti da Marta, um pênalti legal, até teve VAR. Foi VAR? Foi no VAR, foi colocado já estava caminho da TV. O VAR é que então definiu a penalidade, Marta marcou, fez 1-0, e esse foi o resultado. No segundo tempo ali, a penalidade, as meninas seguraram, porque a Itália ainda tentou dar um tranco e marcar, quem sabe empatar, mas elas já estavam classificadas, colocaram um elenco misto, então estavam mais tranquilas, mas o Brasil conseguiu a terceira melhor o terceiro lugar, mas está entre os 4 melhores terceiros lugares classificados para a próxima etapa. E será que a Marta vai conseguir jogar os próximos? Porque ela jogou lesionada, né? Tomara, porque ela tá jogou jogando super bem, super tranquila. Ela joga descontado. Não, eu acho que nós temos que comemorar sim, porque a Itália era favoritíssima, né? E foi um segundo tempo muito nervoso, porque o Brasil começou a jogar bem melhor e a perder chance de gol. E a gente que milita no futebol sabe, quando tu perde o primeiro, perde o segundo, tá indicando gol anulado. Gol anulado, tá indicando que daqui a pouco tu vais levar um contra-ataque e vais tomar um gol. Mas não, finalmente veio um pênalti, veio o pênalti muito bem convertido para a Magda, que ela recebeu todos os mimos que a dona Ana aqui nos traz, né? E uma vitória que sim reforça, porque o Brasil pegará, dona Magda, aí vem a perspectiva, talvez as duas melhores, com uma ou outra, talvez as duas melhores seleções, a Alemanha ou a própria França, né? A França é a favoritaça para ganhar o Mundial, porque joga em casa, né? Todos os seus ingressos estão esgotados, então não tem para quem quiser acompanhar essa partida. Claro, o pessoal não vai agora sair de casa, mas a seleção francesa feminina está com os ingressos esgotados, é favorita sim. Acho que os Estados Unidos também está nessa briga, então o jogo ficou mais difícil, porque elas poderiam conseguir, né, o primeiro e segundo lugar, uma classificação, quem sabe um chaveamento mais calmo, mas agora a gente um gol da Austrália ao final, dona Magda. A Austrália estava ganhando de 3-1 da Jamaica, e aí fez um quarto gol que tirou o Brasil do segundo lugar, e ele tirou a Noruega, que seria bem mais palatável o adversário. O que tu achou do jogo? Acompanhaste? Eu não curto futebol feminino, não gosto. Eu acho que o futebol e o rugby não são esportes para as mulheres. É a opinião que eu tenho. Sim, ok, tu não gosta, mas tu não consegue nem dizer se alguém joga bem, joga mal. Não, só sei que o Brasil não é potência. Potência sempre foi Noruega, França, Estados Unidos. Mas não acompanha. A satisfação é saber que o Brasil, mesmo desfalcado, teve a perda de mais uma jogadora. A Formiga e André Salves. A Formiga pelo cartão, André Salves por uma lesão. E a Formiga é importantíssima. Como é o nome daquela menina que é daqui do interior? Andressinha. E a Andressinha tem jogado? Jogou. Esse jogo bem, foi muito bem, aliás, o gol anulado dela. Então é quem eu estava pensando. Muito bem. É excelente jogadora, mas assim, o Brasil está bem descontado. A Marta está jogando machucada, enfim. Agora, que alegria pro Brasil, né?
em relação a outros países aí, que inclusive tem torcedores aqui na bancada, o Brasil tem o maior jogador do mundo de todos os tempos, masculino, e a maior jogadora do mundo de todos os tempos, femininos. E tem gente que prefere torcer para os comedores de carne azeda aí. Enfim, Brasil acima de tudo no futebol também. Muito bem. Saindo do futebol, vamos para a direção dos automóveis ou as nossas necessidades. Quer dizer que eu estou impressionado com a elegância de Chicão Tofani. Ele não balbuciou uma palavra. Ele não mexeu, ele não alterou a expressão dele, ele não alterou a expressão. Que autocontrole. Comentários nada a ver, que não tem o meu padrão, então não dá. É que nem o Trump ficar indignado com o presidente do Paraguai, não existe. É a mesma proporção. Não, agora... mas tu vê que o Chicão tá elegante, porque desde o início que eu puxei o assunto, ele disse, olha, não gosto. Ele tá elegante nos conceitos e na postura. Só. E tu começou a implicar cedo? Sim, hoje eu tô no jeitinho. Ele veio pra implicar. Eu disse que ele veio pra implicar hoje. Então tá isso bom. Que eu ainda não falei do mar. Tá pintado pra guerra. Isso que eu não falei do mar ainda. Ainda não, então vamos aguardar. Bom, Carla? se ontem eu trouxe a notícia de que o preço das bagagens, enfim, seria cobrado, que o presidente tinha vetado determinada parte da medida provisória, hoje a notícia é boa. Apesar de ter sido publicada na segunda-feira, uma resolução do CONTRAN comemorada pelo ministro da Infraestrutura, coloca como facultativo o uso de simulador de direção na hora da obtenção da CNH, até então obrigatório, coloca como facultativo, e também reduz o número de horas-aula das aulas práticas de 25 horas para 20 horas. Isso faz com que as carteiras venham a ser mais baratas. Claro, não vai ser amanhã, nem depois de amanhã, vai demorar o prazo de 90 dias para que tenha toda a adaptação e tudo mais, mas vai haver essa redução de 25 horas para 20 horas. Isso significa em torno, aqui no Rio Grande do Sul, de um desconto de 14%, mas 14% em cima de um total de 2.270 é dinheiro, passa a ser 1.954,91 centavos, mas os centros de habilitação de condutores já estão deixando bem claro que isso se a pessoa passar no primeiro. Porque se não passar no primeiro, tem que pagar mais uma nova taxa. Tem essa comissão que vai... Centro de habilitação, isso aí, ó. Mas a boa notícia é que há uma redução tanto no número de horas, aulas, e também nessa questão de ser facultativo, porque diz que não tem nenhuma comprovação que aquilo ali tenha melhorado o trânsito em nenhum lugar do mundo. É como alguém brincar de videogame em casa. Exatamente. O seu Manuel Azevedo diz assim, boa noite, grande notícia, o CONTRAN, a pedido do governo, retirou a obrigatoriedade do famoso simulador para fazer a habilitação. Vamos falar a verdade. É arrecadatório e nada como a prática. Sim, claro que é. E essa Alguém ia falar... Não, eu ia reforçar exatamente isso. Embora eu, por filosofia, seja contra qualquer liberação, numa área que seja tão importante, ficou provado, eu ouvi tantos técnicos quanto as pessoas que fizeram isso aí, uma desnecessidade, era um videogame, vai brincar de videogame a 300 e poucos reais, é um abuso, uma população que já está com dificuldade, e as pessoas hoje estão fazendo carteira, não é para ter carteira, é para trabalhar, buscar um aumento de outra atividade ou até trabalhar como Uber, né? Então é uma restrição de mercado que agora se reduz e é bastante sim, dona Carla. Quase 300 e tantos reais é muito dinheiro, sim. E alguma coisa me diz que por ser facultativo eles vão manter esses simuladores. Tá. Porque... Mas aí é de escolher os que não vão usar o simulador. Não, mas a pessoa pode querer fazer. Pode fazer em qualquer lugar. Não. A opção é do centro de formação usar. Não, mas aí não é bom. Não, então não é bom, se deixar para eles não é bom. O uso é facultativo, ou seja, para quem avalia. Alguma coisa me diz que eles vão manter esse negócio. É grana, né? É grana. Eu não tenho essa informação. Tem que ir atrás dela. A minha informação até então era de que a pessoa podia... Tornou facultativo. Ponto. Tornou facultativo para quem? Para a pessoa escolher. Antes era obrigatório fazer as aulas desse tipo. Agora é facultativo. Ela não faz e pode prestar o exame e ser habilitada. Eu fiquei na dúvida, porque me parece que é facultativo para o centro utilizar. Não. Facultativo o uso de simulador, mas eu vou procurar aqui. As duas coisas fazem sentido. Exatamente. Se o cara achar que não está bem, tem que usar o simulador. Aí eu fui preparação é essa. Aí eu fui bisbilhotar hoje na internet para ver quanto custa a carteira de motorista em Nova York. $85.
Vamos mudar pra lá, então. Vamos mudar pra lá. Vou fazer carteira lá, o que tu acha? Eu também acho. Depois tu tenta usar aqui também, pode ser assim. Isso aí. Boa noite, amigos da bancada. Sobre a atitude do Chicão de não mexer um músculo após a provocação do Vitorino, há uma frase atribuída a uma pessoa de sobrenome Wunder. A anuência exagerada não é concordância, é indiferença. Saudações, Denise de Bagé. Tá, Chicantofone? Tá bom? Bom, então tá bom. Bacana o seu pensamento do seu Wunder aí. Como mágica elegante. Do Wunder, mas quem mandou foi a dona Denise de Bagé. Sim, a dona Denise mandou o pensamento do seu Wunder. Do seu Maravilha. Hã? Seu maravilhoso. É Maravilha, Wunder. Não era o Alemão. é o Wander. Não, é porque é com U. Em alemão é Wunder. Ele tá falando inglês, tá? Não, Quem ele tá Wander, falando Wander é inglês, né? Wunderbar. Wunder. Wunderbar. Não, é Wunder. Não, é Wunder. Não é não. Mário Barcelos. Eu quero falar a respeito do desafinado João Gilberto. João Gilberto, um dos maiores ídolos, o pai da Bossa Nova, eu digo com absoluta convicção que ele é o pai da Bossa Nova, está vivendo um drama no finalzinho da sua vida, aos 88 anos de idade. A briga entre os dois filhos. O filho, a filha, o filho da filha da Miúcha, a filha da Bebel. Miúcha, a Bebel, e o João Marcelo, que é filho da Astro Gilberto, né? Sempre confundo os dois. Eles estão numa briga horrorosa. A Bebel, ele acusa o irmão, inclusive uma reportagem na revista Veja, dizendo que ela é drogada, alcoólatra, que grita com o pai e que ela não tem a mínima condição. Todo mundo sabe das dificuldades financeiras do João Gilberto. O João Gilberto não tem dinheiro para pagar o condomínio do apartamento que ele mora no Leblon, no Rio de Janeiro. Ele não tem condições de pagar o aluguel do apartamento, que foi cedido por um amigo e não está cobrando nada, mas um dia vai estourar tudo isso. Aí você vai dizer, então eles não têm nenhum interesse no João Gilberto. Só que ele tem uma ação já ganha em segunda instância contra a gravadora EMAI, antiga Odeon, que hoje pertence à Universal no valor de 100 milhões de reais. Opa! 100 milhões de reais. Então, se ele sobreviver até receber esse dinheiro, ele será novamente um homem rico. Eles estão com essa briga. Eu queria perguntar. Sim. Os herdeiros receberão a ordem normal. Agora, eu não sei se ele vai conseguir chegar muito longe Não, nesse ele está com processo. 88 anos e eu trouxe inclusive a revista Veja de hoje, que publica os Desafinados. Na capa, inclusive, aparece o Moro, né? Desmoronou, né? Que o castelo do Moro desmoronou. Achei muito criativa essa abertura, essa capa, né, da revista Veja de hoje. Mas a Lula Magda, por favor. Genial. Não, eu estou falando da criatividade, não estou falando do Por que pensamento. interromper? Mas ele é Porque assim, ele adora. Mas tudo que deixa, ataca, se ele adora, tu adora um monte de coisa também e ninguém diz nada. Mas eu tô aqui eu para gostaria que a dona Magda mostrasse Não, ele está passando uma informação. como está o João Gilberto. Olha, é lamentável de ver. Por favor, prestem atenção. Não nesse olha, homem. Vitorino, porque a Veja que tu odeia, não olha. Ó, olha lá, é impressionante, não dá para reconhecer. Não dá para reconhecer. Mal cuidado, né, Marvin? Sim, Porque tá assim, ó, tirado. só Ele de era um jovem tão manter bonito, né? a coisa voz desse homem viva, coisa triste, o que ele né? representou e Samba de uma representa nota para só. nossa cultura, né? Porque Esse existe um sambinha patrimônio que é dessa imensurável, nota que é o... só. Bom, eu quero dizer para vocês Deixa o o Mário seguinte, concluir, para por favor. encerrar, eu quero afoiteza, mas eu quero dizer para vocês, no encerramento, que o João Gilberto vai continuar sendo grande ídolo. O João Gilberto é famoso nos Estados Unidos. Por isso que dói. Isso aqui, você sabe quando eu olhei essa fotografia, Eu eu fiquei triste eu não quando reconheci. Tá acabado, Essa netinha aqui, de Mari, 3 anos. eu acho que a falta de cultura... Mas tu sabe... A bebida também acaba. Se você não Tem tem, outros eu que a acho que às vezes comida estraga, a que nossa gostam falta demais, de temos um cultura exemplo é aqui na mesa. tamanha que a gente não tem ideia da perda que nós estamos tendo em deixar esse homem terminar assim. Mas ele tá velho, Roberto. Mas não se trata só de estar velho, é de ser cuidado. Eu acho que eu acho que todos nós perdemos em ver alguém na cultura que ele inseriu o nosso país, o benefício que ele nos trouxe, terminar assim porque na família dele há essa desavença por dinheiro. Então, ok, existem coisas que o dinheiro é importante, mas nesse caso ele tem um valor imensurável, mais ou menos como a gente vê assim... Não, a obra dele. A obra dele vai ficar. Ele não cumpre nenhum contrato. Eu só gostaria de mostrar rapidamente a capa da revista Veja, desmoronando, tá aí, desmoronando a capa da revista
revista Veja. Claro. Trocou de assunto, seu Mário? Não, ele está no comentário dele. É a mesma coisa, Tá aí. Revista 3, 4 assuntos no mesmo assunto? Enquanto ele tem oportunidade... porque depois a gente tem que voltar num assunto. Não, mas tu sabe... Eu tenho que voltar a falar do João Gilberto quando já trocou o assunto. Eles me ceifam. O senhor está me ceifando. Falando no ministro Sérgio Moro amanhã. Eu já levanto o Sérgio Moro. Não vou poder falar do Carlos. Não vou poder falar. Mas ele disse que ele não me interrompe, tá? Isso não acontece nunca. Tá de mal. Não, só tô rompido, mas temporariamente. Mas escuta, tudo bem. Virou uma gandaia o negócio? Totalmente. Vamos lá, fala, cara. O ministro Sérgio Moro vai até o Senado amanhã dar explicações sobre, enfim, essas mensagens trocadas e tudo mais. E na semana que vem ele vai comparecer à Câmara de Deputados para dar explicações. Era só isso. Posso linkar com os dois assuntos, Dona? Pode, o senhor é genial. Tu falou mal do Mário de fazer isso, o senhor vai fazer a mesma coisa. Mas eu já vi que a jurisprudência da bancada ia falar de 3, 4 assuntos. Eu quero falar de todos os assuntos. Mas fala, depois eu passo. Antes que me tire a palavra. Primeiro, nós vamos o nosso Dudu Alvarense, que talvez o nosso telespectador mais famoso dessa bancada. Mas às vezes ele fica meio passado. Ele às vezes ele não consegue nos assistir, mas ele está sempre... ele veio... Se eu queria saber se ele era dono do Encoraçado a essa época, quando o João Gilberto veio em Porto Alegre, seu Mário. Era ali na Independência, uma das casas mais famosas que tinha. E ele chegou, só que ele chegava e não podia ver um pio, um barulho, nada. Ele chegou, reza a lenda, que ele chegou, se preparou, a sociedade toda porto-alegrense ali dentro, e não sei o que, alguém fez uma coisa, ele simplesmente levantou e foi embora. Deixou todo mundo esperando que ele cantasse. Esse era o João Gilberto. Esse é um assunto. O outro assunto é linkando... Não, tô muito então atento. Vamos lá. Tô muito atento. Linkando com o que disse a dona Carla, que falou amanhã o Moro vai depor, e também foi aprovada uma moção de convocação do Dallagnol, que foi com quem o Moro teria conversado, e será votado. Sempre lembrando que ambos não são obrigados a atender a convocação. Então o Dallagnol será convocado, mas não terá que comparecer se assim não o quiser. O jornalista americano também vai comparecer, foi solicitado. O Greenwald. Olha, já que Deixa eu só fazer um comentário sobre o João Gilberto. Eu me permito discordar, Mário Barcelos. Eu não acho que o João Gilberto está feio. Ele está velho e a velhice não é feia. Bom, mas quando você olha o Silvio Santos, quando você olha o Tony Tornado com 89 anos, está bem diferente. As pessoas envelhecem de forma diferente. Alguns velhinhos enganam bem. Por que o senhor apontou para o Chicão? Não, eu não apontei para o Chicão. Eu fiz assim com o dedo para mostrar para o senhor. Sabe por que isso aí? É demais o choque. Sabe por que isso aí? O que está me esperando na banheira de hidromassagem do meu quarto, ele nunca viu na vida dele, nem revista. É por causa disso. Será que ele falou, não quer espiar? Jamie Lassie. Os ciúmes é inveja. Eu sei que tá. A banheira de hidromassagem dele tem 2 patinhos. Se eu mostrar, eu mostro pra dona Magda, que não mostra. Olha aqui, ó, presta atenção. Tu não gosta disso. Deixa eu ver. Tu gosta de carro. Olha aqui, ó, a dona Lídice, que está indo para Buenos Aires amanhã, fez algumas considerações ao nosso programa, entre elas 2 críticas. Uma sobrou para ti, Roberta. Vamos lá, mas azar, né? Aqui a gente fala que as pessoas dão. Passando da meia-noite, assistindo atualidades, mas não quero deixar um assunto por demais sério. Como dizes, Magda, brincando com o teu nome, eu digo, meu nome é Lídice, ouvindo a doutora Roberta falando, pensei, ela está subestimando a própria bancada e a nós telespectadores, pois falou e não disse nada, ou seja, eu queria saber, e acho que todos, a maneira como foi demitido o Levi. O Bolsonaro fala sem medidas e disse que estava até aqui com o Levi, bem próprio dele, quando ele foi indicado pelo Paulo Guedes, Bolsonaro sabia e aceitou. Acho que vocês poderiam justificar o porquê de defenderem tanto esse presidente que em 5 meses já demitiu 3 ministros. Será que é ele o certo? Fica a pergunta. E a propósito disso, pro Gustavo Vitorino é uma coisa mais amena. Só porque o Gustavo Vitorino é sempre do contra e nunca deixa as pessoas falarem no final. Não, eu não sou do contra. Eu acho que a senhora que é do contra as coisas que eu falo. Vocês são diferentes. É uma questão de ângulo só. Não, mas ela não falou isso. Ontem eu estava fazendo, então, dona Lídice, enfim, a todos que têm interesse no assunto, é importante, às vezes, a gente, mais do que dar a nossa opinião sobre as coisas, prestar atenção o que acontece com aquele órgão, no caso o BNDES. Então foi importante a gente tratar um pouquinho sobre os braços do BNDES e no que o BNDES pode ajudar ou não a situação econômica do nosso país. Por isso eu falei,
Muito bem. Então vamos seguir aqui. Doutor Rusch, o senhor poderia falar sua manchete? Vou falar minha manchete, porque a minha manchete não é tão boa como a da Carla, lamentavelmente. Na verdade, o país está estarrecido, dona Magda, porque o país primeiro foi surpreso. Eu não sei se interrompo núpcias, não. Não, deixa nossas núpcias. Mas eu não sabia disso. Eu vou te fazer uma pergunta. Pois não, dona Magda. Eu espero que você, quando faz os seus comentários, preste atenção no seu comentário. O que Vitorino e eu estamos fazendo aqui é uma coisa entre A e B. Vem, Vitorino. É só piru-piru-piru. É só piru-piru. É que eu pensei que as manifestações de apreço em público fossem só verbais. Eu não sabia que havia contato. Tem, claro. Contato é fundamental. Eu sou pego de surpresa. Eu sou pego de surpresa. Mas eu vou à minha notícia. Vamos lá, eu vou à minha notícia. O país está estarrecido e acompanhando, dona Magda, porque é uma questão, ela primeiro, porque foi a 6ª deputada mais votada, ela não é a Flor de Lis, né? É o nome dela, PSD, o partido, e ela tinha o inusitado número de 55 filhos, sendo 51 adotados e 4 filhos biológicos. Só por si, aí só essa condição já torna diferenciado. O que aconteceu? O casal saiu para jantar, uma janta normal, chegou em casa, uma mansão, a gente vê pelas fotos que é uma casa de muito poder. O casal subiu, chegou em casa normalmente e, segundo a versão da deputada, ele teria esquecido algo no carro e voltou. Ao voltar, ele foi alvejado com 30 tiros, sendo que 15 fizeram perfurações diretas que lhe causaram o óbito. Imediatamente começou-se uma investigação, porque como teriam entrado na casa com cães desses cães protetores aí, né? Se os cães teriam sido drogados, porque eles não fizeram nenhum tipo de alarido, nenhum tipo de aviso às demais pessoas. Então a polícia começou a trabalhar com a linha de investigação, que tinha que ser alguém conhecido, alguém que conhecia a casa, alguém que tinha acesso, né? E assim foi. A deputada saiu numa defesa veemente dos filhos, dizendo que os filhos não eram. No enterro, a polícia fez 2 prisões. Uma de um menino que tinha 18 anos ali, por questão de tóxico, ele já estava envolvido, ele foi pego. E o filho mais velho, de 38 anos, este filho biológico de 38 anos. A polícia prendeu esses 2 e não deu maiores explicações. O R7, quero dar a fonte porque é o único site que está bancando essa informação, é o R7 que é da Record, é isso, Dona? Isso. É o R7 que é da Record, está bancando essa informação, de que este filho de 18 anos já teria confessado ter sido ele o autor dos tiros e amando deste irmão mais velho de 38 anos, que embora não seja irmão de sangue. Então, é uma investigação muito séria, porque coloca em risco também as investigações seguem, porque a mãe desses meninos, a motivação teria sido que a mãe teria sido traída, então a polícia já quer investigar também se a mãe sabia, não sabia, se teve alguma omissão ou alguma ação dentro desse quadro muito triste, né, de 55 crianças, filhos que ficam sem o pai, um patrimônio muito grande que ficará sendo discutido na justiça e a apuração de quem teria cometido esse crime. Muito bem. Ninguém interrompeu o senhor. Também ninguém perguntou nada. É uma matéria tão delicada, né? Eu acho. No momento em que a gente fala de uma investigação e que se envolve a família e a gente coloca... No enterro já houve, né, a comoção, claro, a polícia foi muito discreta, mas existia a prisão no momento de perda, que todo mundo está chorando a morte de um ente querido, mas depois se sabe que a família teve envolvimento. Então fica até complicado se entender até o final das investigações, porque conforme os dias passam, e a gente fala que o R7, né, o portal de notícias, foi o único a dar informação, porque se complica, né? Porque quando se trata do âmbito familiar, ainda mais a mãe defendendo os filhos, a gente... Mas é o papel de uma mãe também fazer isso. Tem duas questões que serão cruciais e amanhã a gente vai trazer o deslinde da questão. Primeiro, que fica pronta a autópsia, e eu não sei se o termo é esse técnico, dos animais, para saber se eles foram drogados ou não. Se eles não foram drogados, é evidente que ele estava com gente de casa, os cachorros não fizeram... que ele esqueceu uma coisa no carro. Quem sabe foi ela que esqueceu e pediu
Amor, pega pra mim lá no carro. Essa é a questão. Isso. E a seriedade, tal a grandiosidade que o Ministério Público, a partir de hoje, também entrou no caso para fazer uma investigação paralela. Falando em fazer alguma coisa, amanhã é meu dia de ir na Pelucem. Pelucem, que é a pioneira no estado em depilação. Depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. Exatamente, eu não estou enganada. Você não precisa marcar hora. Com 16 anos de atuação no mercado, a Pelucem trabalha com profissionais treinadas, o que dá uma excelência para um atendimento eficaz e garantido. Possui um sistema de depilação que é diferenciado e elas usam uma cera natural, que é exclusiva das clientes da Pelucem. Além disso, também executa a depilação egípcia, aquela que você usa linha para cortar o pelo. E ainda trabalha com design de sobrancelhas para realçar o seu olhar. Depilação segura e rápida é na Pelucem. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparecem aí na tela enquanto eu estou falando, ou se você preferir, vá direto. Vá direto a qualquer um dos 3 endereços da Pelucem, porque lá você vai encontrar atendimento. Danilo Peçanha, Getúlio Vargas ou Venceslau Escobar, aquela que ficar mais perto para você. Dia 1º de julho eu vou para Pelucem, devo sair no dia 18. Não, mas tem que ir muito rápido, sabe? E assim, elas trabalham com as lâminas ali, lâminas grandes de cera. Bota aquelas bonecas assim, puxa. Isso. Mas tem que ser forte, porque é todas as costas, é todo o peito. É rápido. Ai, meu Fecha os Deus. olhos, mas é tão rapidinho que tu nem sente. O susto é maior. Parou? Eu tenho um pum da capeluda. Tá, mas é só, querido, eles fazem todo o tipo de depilação, em homens e mulheres. Pode ser, onde tu tiveres pelo que te incomodam, que tu queres tirar, tira. Pode fazer fiasco? Pode, elas devem estar seguram com a acostumadas. mãozinha. Não com as mulheres, porque as mulheres são corajosas, certamente com os rapazes. Agora, uma situação que está bem complicada aqui no nosso estado é a questão dos presos em viaturas. Na Avenida Ipiranga, na frente do Palácio da Polícia, hoje tinham 15 viaturas com presos dentro. Trancou o trânsito, as pessoas não tinham calçada para passar. Exatamente. E ontem o governador Eduardo Leite, ao anunciar alguns recursos para estradas e tudo mais, disse que ainda essa semana vai anunciar alguma coisa no sentido de presídios, onde vai alocar esses presos. Ele ainda disse que nesses 5 primeiros meses aconteceram 25% mais de prisões, isso significa mais policiais nas ruas, mais viaturas, mais força policial, e que o que está acontecendo é que não tem onde colocar. Mas é cobrado do governo do estado que não seja apenas uma coisa provisória, mas uma coisa em definitivo, porque a gente já viu esse filme várias vezes e realmente fica bem difícil de acontecer a coisa permanente, né? Onde irão esses presos, onde serão colocados? O teu presídio lá, quanto tempo levou para construir? Muito tempo. Pois é, então. E muito também tempo. E aí, quando construíram, não tinham feito o esgotamento dessas coisas. Exatamente. Cara, sabe o que me assusta? Sabe o que me assusta? Tem juízes suspendendo, receber mais presos. E como isso já está virando comum, não está mais virando notícia. Nós já não estamos nem mais ficando sabendo. E é por isso que eles ficam lá, porque os presídios não podem mais receber. Lembra que nós noticiamos há menos de um mês aqui, toda a região lá do Vale estava proibido de mandar preso, para eles que não fosse só crime hediondo, tinha uma pequena exceção assim, né? E nós estamos acabando praticando a injustiça, porque crimes menores são menores, mas são crimes. Espera um pouquinho. Se tu fores se eu entrar na tua casa e te assaltar, eu vou te provocar um dano enorme, não financeiro, mas emocional, psicológico. E isso é considerado um crime menor, porque só foi o furto lá, não chegou a ser roubo. Porque tu não é um latrocínio. Não é um latrocínio. Então nós começamos a achar que esses crimes são menores, porque são crimes seríssimos. E essas pessoas não têm lugar para pôr. Ô, Rússio, eu vou dar uma sugestão para os nossos governadores, que têm uma cabeça muito pequena. Realmente não são criativos e são uns péssimos administradores. A moda não é mais presídio. Vão para a Colômbia, vão para o Peru e vão para o Chile. É comprar navios antigos e fazer presídios dentro dos navios. E na região de Calau, em Lima, eu estive lá no ano passado, no ano retrasado, tem 4 navios presídio, Marlene. Cada navio desse, eles adaptam, dá para 200 a 300 presidiários. Primeiro, vantagem, custo baixíssimo, o cara não foge, visita fica muito difícil e outra coisa, o celular não funciona.
Porque o celular, não em alto mar, no médio mar, assim, a 3 quilômetros da costa, não consegue fazer sinais para os amigos deles aqui. Isso se chama inteligência. Mas os nossos governadores estão aí, sabe para quê? Para arrumar empreguinho para as amigas, que eu estou sabendo, para as amiguinhas, CC em tudo que é lugar. Por isso que eles são muito ruins, não merecem meu voto. Olha aqui o Gustavo Vitorino falando em celular. Mas ninguém comenta, sabe por quê? Porque isso é verdade. O pessoal aqui na nossa bancada... Eu não comento porque eu não tenho esse conhecimento. Mas é um conhecimento, inclusive, todo sandeiro luminoso... Todo sandeiro... Não, certeza, não é mais importante. Todo sandeiro luminoso está dentro de um navio em Calau. O Chicão, pior que o Chicão, né, no que ele está falando dos navios presídios, é uma grande verdade. Não, ninguém está duvidando, E gente. o segundo, rádios que foram instaladas em navios na Europa. Como não havia concessão de canais na época, lá em Portugal, camarada criou uma rádio potente, botou dentro do navio a 5 quilômetros, até que a polícia foi lá e acabou com a rádio do camarada. Mas ele transmitiu lá muito tempo, porque estava fora das águas, estava em água internacional. O Stallone faz um filme chamado Fuga Mortal, que trata exatamente disso. Rota de Fuga. Rota de Fuga. Que nos Estados Unidos quase todos os presídios são navais, e os que não são navais são subterrâneos, sabia? É subterrâneo, Vitorino. Eles fazem uma cidade mais. Exatamente. Eu sou favorável à lei da China. É o modelo chinês. Termina com os caras. Matou 2, 3. É outro modelo. Não precisa nem fazer sofrer, dá uma injeçãozinha, entrega. Mas aí vem LGBT, vem BBBTQ, piriri, tem tudo esse tipo. Tem a ver, tem ONG, organização daquilo, direitos humanos. Isso aí é um monte de siglas que não gostam desse modelo chinês, que eu aprecio o modelo chinês, mas não adianta. Eu queria nascer em Xangai. Então agora eu vou falar uma coisa que as pessoas gostam. Em vez de ser Chicão, seria Chiquinho. Eu até... Chiquinho vai no programa. Tu quer rir, Gustavo Vitorino? Então eu vou ler pra ti uma coisa. Bem Chigão. Gustavo, amo você. Você poderia parar de olhar o celular e ficar atento ao programa? Estou ainda esperando o seu convite para tocar só pra mim. Soninha. Sabe o problema da Soninha? É esses filmes que eu vejo. Ali no celular dele é só mulher. Mulher fica pescando. Mas ele tem alguma? Você sabe o que eu tô acompanhando? Não, ele só tem domínio de jogo, mas não faz gol. Não tem desculpa, tu tá sempre. Não, sabe o que eu tô acompanhando aqui? A votação no Senado do negócio daqui tem armas. gente, mas vamos falar. Mas eu entro nos assuntos, me xingo. Tu só entra, né? Sacanear os outros. Eu quero falar agora de uma coisa muito séria. Olha aqui, ó. Senão... Tu já sabe que nós vamos fazer hora extra hoje, né? Hoje nós vamos fazer hora extra, né? Vai ter xixi? Posso falar? Sim, mas óbvio, né? Eu tô há 3 minutos pedindo pra vocês. Mas vocês que estão em casa, eu sei que muitos conhecem a clínica Dr. Elísio Marques da Silva. Para aqueles que não conhecem, eu quero que vocês confiram aí o Dr. Sorriso, que tem uma mensagem para vocês. Olá! Vocês sabiam que a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva é referência em implantes dentários há mais de 30 anos? Graças a investimentos em equipamentos de última geração, conseguimos melhorar muito a qualidade dos dentes confeccionados aqui na clínica. Com equipamentos CAD/CAM, que são robôs com inteligência artificial, os seus dentes ficam perfeitos e naturais, possibilitando dar a vocês um sorriso bonito num curto espaço de tempo. O que vocês estão esperando? Basta ligar e marcar uma consulta. Um forte abraço do Dr. Sorriso. E não esqueça, nos siga nas redes sociais. Então está dado o recado. Se você procura experiência, agilidade e dedicação, invista em você. Melhor investimento que tem. E tenha o sorriso que merece. Ligue para 3204-3204. Se você não for daqui, o prefixo é o 51 e o telefone é 3204-3204. Sempre lembrando, né, que para quem está na Grande Porto Alegre ou outras regiões, você tem que, fazer logo o agendamento do seu planejamento com a equipe do Dr. Sorriso. Vai ficar mais bonito o seu sorriso, sem dúvida alguma. Peraí, agora eu tinha prometido para o Só uma correçãozinha, eu e o Chicão, nós não lembramos, no filme é Rota de Fuga, o Guilherme corrigiu aqui, com o Stallone e o Schwarzenegger. Como é que é? É Rota de Fuga, é o dois veteranos já, né? Tá bom. Mário Barcelos. Não, eu quero falar aqui do senhor, o jornalista americano Glenn Greenwald, né? Ele fez um acordo com a família
família de um caseiro, porque ele tem um sítio e o caseiro entrou na justiça e já faleceu o caseiro. Ele fez um acordo para pagar R$20.600 em 8 vezes. Eu acho que a situação financeira dele não deve ser tão boa assim. É sacanagem que a pessoa precisa. R$21.600 parcelados em 8 vezes, né? Ele é de esquerda, todo mundo sabe, e costuma denunciar ataques aos direitos dos trabalhadores. Justamente quem costuma denunciar é o primeiro que fere os direitos. Porque o cidadão até já morreu, já faleceu e agora que ele fez o acerto. Esse é o jornalista. Esse é o bem bonzinho. O Estado de São Paulo pode criar o dia do heavy metal. A morte do cantor André Matos, no Angra, comoveu muito os metaleiros, né? A pessoa que gosta de heavy metal, ele era um grande cantor de heavy metal, foi um dos criadores do grupo Angra, um grupo muito famoso, coisa e tal. Inclusive um dos guitarristas do Angra, o Kiko Loureiro, hoje está no Megadeth. Que viria ao Brasil, não vem mais. O Dave Mustaine, infelizmente, anunciou que está com câncer na garganta. Mas a proposta é que São Paulo crie o Dia do Heavy Metal. Tomara que isso aconteça. Seria uma homenagem ao dia do nascimento, ou melhor, dia da morte do André Matos, cantor do Angra. Tomara que funcione. Afinal de contas, São Paulo já tem a Semana do Axé. Magda, queria saber se os brasileiros podem deixar carros abandonados nas ruas sem correr ou ter riscos de multas severas e duras, já que os proprietários, segundo o Detran, devem ser responsáveis pelos seus carros ou motos e não os donos de depósitos judiciais. Bernardo Frison. Ainda sobre carros... Conheço uns 5 que estão abandonados no meio da rua. Tem um que nasceu até capinha ali na Pois é, Estrada mas do tu Forte. sabes que eu já peguei placas de carro, já mandei para IPTC. Eles têm dono, Gustavo Vitorino. Eles têm dono. Sem dono. Esse que é o problema, eles não podem tirar os veículos dali porque eles têm dono. Desde que esteja bem estacionado. Alguns já criaram até capinha. Não, tem uns que já estão pela... Já parece um bicho cabeludo. Tem uma pergunta interessante para deixar no ar. O doutor Fábio Juliano, presidente da IPTC, deve estar nos ouvindo, pode nos ajudar nessa hora. Doutor Fábio, o telefone está à disposição. Que é o seguinte, se não paga o IPTU do carro, o IPVA do carro, eles guincham, não é isso? Esses carros certamente estão abandonados com o IPVA vencido. Sim, pode guinchar. Pode guinchar? Pode. Essa é a pergunta. Já que nós Doutor Fábio, estamos falando sobre carros abandonados, você sabia que pode recuperar um carro roubado pelo celular aqui em Porto Alegre? Isso você faz com o aplicativo Eu Faço Poa. Você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. Nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso que hoje, mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço Poa e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Veja mais detalhes no vídeo a partir de agora. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular, mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Roberta, a dona Lídice escreveu um outro e-mail agradecendo muito a tua gentileza de ter explicado a ela. Amor, ela é muito educada. Muito Vamos ao teu comentário. Só queria aproveitar o fim do que disse o Vitorino ali. Não sei se mudou, mas o que a gente percebeu é o seguinte: como esses guinchos são terceirizados e eles já veem que o carro está abandonado e não trabalham com a hipótese de vir a receber, eles não fazem o serviço. Pode ser. Então tu fica chamando e chamando e Ou chamando seja, e liga de novo e liga de novo.
Olha. Agora, se o seu carro, dona Maria, é um carro que é de outras posses, ficar parado 5 minutos ali, vem um guincho e ele leva pra lá. Não, eu não tenho mais carro de muitas posses. Eu tô precisando trocar meu carro. Descobri que o carro é da Magda, é um carro de grife. Leva em casa e lavado. É verdade. Recebe lavado. Não precisa nem buscar. Vamos ao comentário da Roberta. Magda, já que estamos falando de carro, existe o setor de cana-de-açúcar e álcool, que é um setor importantíssimo da nossa economia. Gera mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos no nosso país. E nós somos grandes exportadores de cana-de-açúcar, de álcool, de cana-de-açúcar. Para os senhores terem uma ideia, essa última safra, a nossa produção foi recorde. Foi 621 milhões de toneladas, o que coloca o nosso país no maior exportador, na posição de maior exportador de cana-de-açúcar do mundo. E nós somos o segundo exportador de etanol, com uma produção de 33 bilhões de litros. Entretanto, as nossas exportações caíram nos últimos 3 meses em razão de que a Índia tem aí uma cana-de-açúcar, uma produção de cana-de-açúcar bastante subsidiada, e o mundo inteiro está produzindo muito açúcar. E nós temos, graças a Deus, uma tecnologia de que se há muita produção de açúcar no mundo, nós então conseguimos produzir etanol e assim vamos indo. Esse setor é importante nós ficarmos de olho, porque nós temos ali uma política de biocombustível que o país pretende entrar mais fundo, né? Existe uma produção aí que nos próximos 10 anos nós vamos elevar a nossa produção em 33 bilhões de litros para 50 bilhões de litros, todos vinculados ao etanol, né? Então fica aí essas dicas para a gente ficar de olho. Quanto disso é direcionado para pinga? Ah, para pinga é muito pouco, Gustavo. Mas falando em pinga, né? O mercado hoje comemorou, Magda, já Tava bêbado. Tava bêbado. Tá todo Comemorou mundo, tomando o quê? Tá todo mundo feliz porque há um otimismo internacional e a nossa bolsa de valores aqui no país avançou também, fechou em alta, quase chegamos aos 100 mil pontos, que seria o recorde, né? Ela fechou aos 99.404 pontos, né? Quase 2% de alta. O nosso dólar ficou em queda, fechou em 13,85. Tudo isso por quê? Porque o presidente do Banco Europeu acredita claramente que... bom, mas é que ele trouxe prognósticos muito apropriados, dizendo que os juros no mundo inteiro vão cair, inclusive aqui no nosso país. O relatório Focus ainda entende, o nosso relatório do Banco Central, que eles questionam em torno de 100 instituições bancárias semanalmente. Eles estão entendendo que até o final do ano os nossos juros, que hoje são 6,5%, a Selic chega a 5,30%. Então, é bem interessante esses dados, porque é uma economia que começa a se movimentar. Eu acredito que sim, Gustavo, justamente por esta questão que no mercado internacional baixando, nós aqui temos tudo para... E a reforma da Previdência que vai andar? Mas assim, os americanos estão preocupados com o excesso de dinheiro em circulação lá? Eles não gostaram. Os americanos estão preocupados porque eles nunca pensaram na vida que fosse retomar a economia de forma tão consistente e tão rápido. Então, assim, os americanos estão preocupados com um negócio que há décadas não sabiam o que era, que é inflação. Inflação, Chicão, o Trump botou... deflação daqui a pouco. Chicão, o Trump botou dinheiro na mão de todo mundo. Todo mundo tem dinheiro lá. É que o Trump, na verdade... De uma hora para outra começou a aparecer dinheiro lá, coisa e tal. Detroit, que era uma cidade morta... já quebrada. Quebrada, porque a indústria automobilística toda dissipou. Está com 4 projetos de retomada de indústria automobilística. E a forma de comprar bens lá é muito fácil. É por isso que eu quero deixar claro aqui que quem... Viu, Gustavo? Mas deixem alguma coisa claro, porque cada um está falando uma coisa... Não, o que eu quero deixar bem claro é que foi justamente a afirmação do Banco Central Europeu dizendo que as taxas de juros na Europa, de todo o mercado da União Europeia, pretendem baixar. Quem é que perde com isso? Justamente quem o Vitorino e o Chicão estão bem colocando, que os Estados Unidos e a China não vão gostar e não estão gostando nem um pouco dessa afirmação. Mas fez com que todas as bolsas mais importantes do mundo inteiro, e a nossa também, fechassem alta.
O nosso telespectador, que sempre nos auxilia, diz o seguinte: o carro estacionado mesmo com o IPVA atrasado não pode ser guinchado, só se estiver rodando. E uma colaboração com a Roberta: o etanol não é só extraído da cana-de-açúcar, também da beterraba, do milho, sorgo e outras leguminosas. É verdade. Obrigada pela informação. Uma contribuição também é cultura e atualidades aqui. A dona Ana Feijó diz que o jornalista Ney Fonseca nos informa, que é para informar o Chicão, que o navio de prisão, navio prisão Preciganga, durante a Revolução dos Farrapos, já fazia isso de prender os presidiários. Falando Obrigada. Em colaboração aqui no Facebook, boa noite, dona Carla. As taxas já estão reduzidas. Minha esposa acaba de chegar do CFC e marcou a prova prática e o valor já foi reduzido. Oba, olha, boa notícia. Também no Facebook, a Rosemary Mota da Silva, adorei a opção do Chicão. Sobre o navio presídio, é perfeito, assim como ela, pensa também a Ângela Silva, Chicão super top. Adorei o comentário sobre navios presídios. Já a Cristina Pereira, o Hospital São Pedro, atrás da PUC, está abandonado e se deteriorando. Não seria um bom lugar para transformar em presídio ou colocar os presos que estão nas viaturas em alguma ala a ser restaurada? E um abraço especial para Zoila Brum. Muito Um bem. abraço para a doutora Camila, que está nos assistindo com seu esposo também. Então eu quero mandar temos um abraço, calma aí. Eu fico puxado os abraços, vamos para os abraços. Gostou do meu papel? Esse teu papelzinho. Não, mas é que é assim, ó. Eu encontrei hoje a Ludmilla, que é meteorologista. E a Ludmilla tinha uma passagem comigo. Isso é um saquinho de pipoca, né? Não sei, franzia da loja. Não, é de bijuteria, ó. Mas é que pra quem tem filha pequena é de pipoca. Tá, então vamos lá, mas presta atenção, é o meu recado. Eu escutei vocês me escutam. E aí encontrei a Ludmilla, que disse: olha, tu lembra uma vez quando tu fazia a previsão do tempo no computador, não sei o quê, no tempo, né? Que tu dissesse que ia chover e uma meteorologista era ela. Olha quantos anos faz isso, e ela encontrou comigo e ela disse: eu posso te pedir um favor? Manda um beijo pra minha mãe, Jani Postman, ou Postman. Ela tem um estabelecimento que trabalha com beleza aqui na Protásio Alves, é telespectadora diária do nosso programa. Então, dona Geni, beijos, obrigada pela sua companhia diária. Posso mandar o meu? Pode. Então, primeiro o seu Leonel Nadalon, lá de Santo Anjo. Que audiência qualificada. Fico muito feliz quando o interior repercute com a gente. E mandar um abraço ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Dr. Luciano Oxman, que me recebeu hoje à tarde. Tivemos uma reunião muito proveitosa, que eu não sei se o maior mérito dele é ser um brilhante advogado, presidente da federação ou filho de Zélio Oxman. Não decidi qual dos deles é a maior virtude do Luciano Oxman. Querido do Zelinho Oxman. Chicão Tofone, a tua manchete. A manchete é o seguinte, é uma manchete vintage. Então vamos lá. Sabe, em 74, uma grife paulista, auxiliada por um amigo meu, que é teu amigo também, que para mim foi o cara mais fashion do Rio Grande do Sul, Chico Gonçalves. É verdade. Hoje mora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, um cara que sabe tudo de moda. É só para fazer, é do XC, da época que tinha confecção XC, é o Chico Gonçalves e do César Ele Vargas. que fez meu vestido de casamento. Pô, que legal, coincidência. Então, a bancada tem ligações com o Chico. Pois é. E naquela época, dona Magda, foi lançada uma grife chamada Richards, porque era uma época que não tinha importação de marcas aqui. E a Richards tem que ter uma força muito grande no centro do país e aqui no Rio Grande do Sul, não muita. Chegou em Porto Alegre, e eu era modelo na época, eu, o Jaime Renato, o Lica, o Serjão, e a gente desfilou pela Richards. E a Richards fez uma série especial para todos os manequins que foram modelos uma vez dela, de 1000 relógios. E mandaram para mim um relógio Richards que eu comprei, que eu acho muito legal, porque o quanto é difícil ser grife. Eu sei porque eu sou grife. Eu tenho camisa com meu nome, eu tive carro com meu nome, sabe? Eu tive cartão de pedra com meu nome, sabe? De pedra não, de mármore. De mármore, sabe? Inclusive o doutor Otávio Gadré recebia, quando eu cheguei aqui na Pampa, ele disse: pô, não botou no livro, Chico, me esqueci. Eu tinha bermuda com meu nome, era Tofane Sports Wears, porque eu era surfista. E como é difícil tu manter a grife, porque a grife é uma coisa que tu enfrenta as outras grifes internacionais, tem um poder financeiro muito grande. Então, quando tem uma grife brasileira, que nem Richards, que nem Ricardo Almeida, que faz ternos, Ricardo Almeida era o cara dos ternos do presidente. Mas é um dos ternos melhores do Brasil. Do Brasil, sem estilo dúvida, Hermenegildo
Zenga. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, incentivar grifes brasileiros. O Brasil é tão pobre em grife. A Argentina tem mais grife que o Brasil, sabia? Por causa do tecido. Por causa do tecido? É interessante, você não sabia disso. Que a Roberta lidou muito com moda, muitos anos Eu acho isso aí uma coisa muito legal. Eu tenho muita coisa em meu nome. Um pilha de boleto, assim, muito legal. Todos eles são aplicados. Mas você sabe que isso é uma coisa muito legal? Claro. Quanto mais boleto, melhor? Tu viu aquilo que eu postei esses dias? Diz isso pro gerente do meu banco. É verdade. O bom das pessoas é saber ter boletos e ser boleto, porque boleto é o único que com certeza vence. Vence, é verdade. Vamos seguir no boleto. Vence. A loira. E sabe, dona Maga, para encerrar, isso agora o Vitorino conhece, um dos grandes problemas da Kia no início, da Hyundai, é que eles não eram grife. O carro, e hoje a Kia, depois de um esforço muito grande, ela se tornou uma grife. Hoje um carro Kia é grife. São de tanto patrocinar torneio de tênis e personalidades pelo mundo. Eu, quando crescer, quero ter dinheiro para comprar uma Kia. Gustavo Vitorino, a tua manchete, hein? Eu nem lembro qual é a minha manchete. Eu não me lembro, mas para que eu sei que eu anotei. Espera aí. Vamos lá, cadê a minha manchete? É uma manchete legal. Sim! O Bolsonaro falou que ia economizar. Conselhos Federais. Não, Conselhos Federais não serão mais distintos. O Bolsonaro queria economizar. Aí descobriu que o Lula, quando assumiu, e depois a turminha que veio depois, criou uma porção de cabide de emprego, uns tal de conselhos federais, não sei o quê, de apoio disso, de apoio daquilo. Né? Criaram um monte desse negócio para empregar os amigos. Bolsonaro disse, não tem utilidade nenhuma, não rende nada, não funciona nada, não espirra nada, coisa... é um negócio que não tem utilidade nenhuma, não tem utilidade nenhuma. Pô, e a gente gasta uma grana com isso. Vou extinguir esses conselhos. Aí sabe o que aconteceu? O glorioso STF, mais uma vez, porque o STF é uma na ferradura e outra na ferradura, porque no prego eles não dão nenhuma. Proibiu distinguir os conselhos cabidores de emprego. Disse que foi criado por lei, então tem que ser extinto por lei, e aí vai ser uma lei que tem que passar pelo Congresso, coisa e tal. Bom, como a grande maioria de quem está pendurado nesse negócio é parente de deputado, é parente de senador, é parente dessa gente, não vai conseguir extinguir nunca. Ou seja, é uma demonstração de como se gasta dinheiro público de nada com coisa nenhuma. Mas tu lembra das embaixadas todas que estão sendo fechadas pelo mundo afora? Aqueles 7, 8 países, eu nunca ouvi falar na vida. Ninguém ouviu falar. Nunca ouvi falar, nem sabia que existia. Uma decisão bem importante de hoje, que é do STJ, a sexta turma decidiu por unanimidade que os réus do caso Kiss vão a júri popular. Então a decisão foi essa, eles enquadraram como dolo eventual, que correram o risco de causar as 242 mortes que aconteceram. Mas afastou as qualificatórias do caso, que poderiam ampliar o tempo de pena em caso de condenação. Ainda cabe recurso da decisão, mas provavelmente será mantida, né? Tem como mudar essa decisão? Não, só que a gente diz que não vai transitar em julgado, porque vai haver o recurso ao STF, então teremos mais uma instância, mas a notícia é esclarecedora. Agora, Magda, já que a gente está falando de direito e também de dinheiro público, a Odebrecht pediu a recuperação judicial e foi aceita, nessa terça-feira, foi aceita a sua recuperação judicial. E com isso é o maior processo de recuperação judicial do nosso país. Tirando a parte jurídica, tirando toda a questão do que representou, né, a Odebrecht nesse país e toda a questão dela com a Lava Jato, a Odebrecht perdeu quase 230 mil funcionários depois da Lava Jato. Quer dizer, são postos de trabalho que foram ali perdidos. Muitos funcionários que até hoje trabalham na Odebrecht trabalham com uma certa vergonha da empresa, né? Então, quer dizer, existe aí um legado que a empresa deixou, né? Mas, sobretudo, chama muito atenção o prejuízo do nosso dinheiro, do dinheiro público. Por quê? Porque o BNDES tem de haver, com a Odebrecht, 10 bilhões de reais. O Banco do Brasil, 7 bilhões, quase 8 bilhões. E a Caixa Federal, 5 bilhões. Então, nessa soma, são quase 24 bilhões que estão ali para serem, pagos por uma empresa que roubou muito, mas, sobretudo, tirou do Brasil essa posição, onde nós éramos um dos que mais empregávamos no mundo,
né? E a própria construção civil emprega muito, é um setor muito importante para todos nós, e a cadeia produtiva que foi dilacerada graças a essa brincadeira de alguns dentro da Odebrecht foi lastimável. Pô, brincadeira? Para dizer o mínimo. Magda, eu quero sem discordar de nenhuma palavra do que disse a doutora Roberta, aditar, primeiro saudando que tenha sido dada a recuperação judicial, porque se perdeu 240, ainda tem 255 mil empregos que, se quebrasse a empresa, nós não teríamos onde colocar esses também. Segundo, a recuperação judicial hoje é um instrumento moderno, foi copiado do direito estrangeiro, não foi criação nossa, que é a forma de, antes de quebrar a empresa, que aí é a falência, é o desemprego e tu não vai receber nada, é tentar viabilizar uma empresa que foi desmontada pela corrupção. Porque a atividade que ela tinha, os contratos que ela tinha, e que se ela vier a trabalhar com seriedade, ela vai recuperar, porque nós esperamos que a nossa economia recupere, ela tem o expertise, é muito difícil, eu não consigo fundar uma Odebrecht e sair fazendo obras pelo país, eles têm o expertise, então é importante que se recupere essa empresa, lógico, os padrões de seriedade, pagando a leniência, porque também eles fizeram acordo de pagar o governo do estado pelo que foi roubado do erário público, então eu vejo com muito bons olhos que essa recuperação judicial seja levantada um dia com o seu pagamento. Por ordem, o Gustavo, alguma coisa nova? É que eu quero mandar um grande abraço aqui, porque esse é um momento solene. Não, é um abraço especialíssimo. A vovó Cacilda Leite, completando 100 anos. Que amor, parabéns. E assistindo o nosso programa. 100 anos. Um século de história, vovó Cacilda. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço à senhora, aos filhos, os netos, enfim. 100 anos. Mário, tu ia falar do BNDES? Eu ia falar a respeito de uma coisa que eu acho importante do BNDES, mas antes eu quero citar um dos grandes autores, chamado Baruch Spinoza, já citei ele algumas vezes, que num dos seus conceitos, que a essência do homem é a vontade. E aí, pulando, e eu sempre falo do mimetismo, que é a cópia, ou uma imitação, ou coisa parecida. Porque todos os filósofos, eles leem os filósofos anteriores e vão compilando e vão criando coisas em cima de conceitos já emitidos e criam seus próprios conceitos através disso. Charlie Chaplin, de quem eu falei ontem à noite, criou um outro na sequência da vontade, que a vida não precisa ter sentido. A vida precisa ter desejo. Opa. A vida não precisa ter sentido, a vida precisa ter desejo. Esse é um dos meus motivos de admirar o presidente Bolsonaro, porque ele tem desejo e ele tem vontade. Tanto é que eu fiz hoje um pequeno levantamento. Sabe quanto o BNDES emprestou só para Angola? Uma vez, $1 bilhão. $1 bilhão. E quando sai o Joaquim Levy, eu achei que fosse dar um acelero, então, mas não, a coisa ficou calma e tal. Não que o Joaquim Levy não seja um extraordinário profissional na área de economia, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que com a saída dele poderia ocasionar uma debacle, mas a coisa continua absolutamente normal. Então, parabéns ao Bolsonaro. Você pode não concordar com o Bolsonaro. Eu não concordo em muitas coisas que ele disse. Na verdade é isso. Agora, eu concordo numa coisa, que ele tem vontade, que ele tem desejo. E só as pessoas que têm vontade e têm desejo crescem na vida. É por isso que o Bolsonaro chegou à presidência do Brasil. E através do porta-voz dele, ele disse que vai cobrar do próximo presidente que abra a caixa preta do BNDES. O que eu acho só importante colocar infraestrutura e saneamento básico. Dona Magda, quanto ao Odebrecht, não tem mimimi. Não tem renúncia, não tem jurídico. A Odebrecht tinha que ser fechada, que não é Odebrecht, é cartel de Medellín, ser fechada, os seus diretores, gerentes, tudo cadeia, no mínimo 10 anos. Prisão perpétua. Exatamente, e vender todo o patrimônio que tem o Odebrecht, vender tudo que o Marcelo tem, e não ficar numa cobertura, numa prisão domiciliar. Isso é uma vergonha para o Brasil. Ainda tem um lance jurídico no Odebrecht. O Odebrecht é uma questão de moral. O Odebrecht destruiu a nossa moral. Foi a internacional. Você que fala tanto em coisas internacionais, de investimento, a Odebrecht fez igual o cartel de Medellín, o cartel de Cali para a Colômbia. Esses caras não têm moleza, não tem lei para eles. Chicão, eu só quero complementar o que tu estás trazendo a nós, que é muito importante, mas chamar a atenção o seguinte, que governos passados deram muito dinheiro público, ou seja, nosso, para aquelas chamadas campeãs nacionais, que era a Oi, aquele grupo X do Ike Batista, quer dizer, é um dinheiro que, cadê o dinheiro de volta?
Então, é disso que também nós temos que trazer a público, e daí que vem, Marne, por que não criou tanta celeuma no mercado? O Joaquim Levin, ninguém está muito interessado num grande técnico, a gente quer gente que faça um encadeamento dentro de vários setores da economia. Então, o BNDES andando de braços dados com o Ministério da Economia, de braços dados com o Banco Central, para fazer esse país criar um ambiente de negócios favorável para investimentos e criação de empregos. E a confiança, a anticorrupção é o fundamental. Para isso não dá para pagar. Pode falar, para emprestar para qualquer um. Outro com a Carla. Então deixa eu só dizer uma coisa aqui, que senão vão me matar. Já um telespectador mandou coraçõezinhos para nós, dizendo que a gente era maravilhosa e não sei o quê. Mas a Ana hoje ganhou a campeã de bilheteria. Já me reclamaram, tu não falou que a Ana tá linda, tá de visual bonito, o cabelo tá maravilhoso, ela é inteligente. Então aí todos são muito mais do que para nós três daqui. Quase nós ganhamos um só. No meu Instagram tem quem fez o make. No meu Insta tem quem fez o make. É que essa troca da presidência do BNDES trouxe a discussão algumas coisas, porque às vezes se cria algumas místicas e a frase que a Carla repetiu é que mais se ouve na coisa, abrir a caixa preta do BNDES. E o que se ouviu dos especialistas agora, cara, é que primeiro todos os dados do BNDES são públicos. Não. Então vamos lá, e aí tu contradita, tá? Que todos os dados do BNDES, o valor que foi emprestado para a Venezuela, o valor que foi emprestado para Angola, qualquer coisa está na transparência do próprio banco, pode ser acessado por qualquer um. Então o que seria, a doutora Roberta vai explicar para nós, o que seria essa caixa preta a ser aberta, já que os especialistas que eu tive a oportunidade de ouvir nos canais especialistas, disso ninguém consegue dizer o que seria essa caixa preta. Se tu lembras bem, Ruschel, eu trouxe aqui, se não me engano, no início de janeiro, logo em seguida que o governo Bolsonaro entrou, ele pediu, isso foi um pedido e o Levi seguiu justamente porque ele não era o favorito do Bolsonaro, que se divulgasse o que estava ali no site desde o governo Temer, do banco, do BNDES, daquilo que tinha simplesmente sido aportado. Os detalhes do porquê, do quanto, de como é que vai entrar esse dinheiro de volta, nada disso está sendo divulgado. Caso contrário, nós todos poderíamos chegar ao ponto de dizer, em Angola foi feita a obra tal, com o objetivo tal, o Brasil teve interesse por esse e esse motivo, por uma razão muito simples. Nós temos muitas dificuldades, 13 milhões de desempregados, nós não temos dinheiro para nós e estamos emprestando para Angola, para Venezuela, a troco do quê? Então, isso não foi apresentado e é isso que o governo Bolsonaro faz muito bem em querer, e todos nós que temos um mínimo de respeito ao dinheiro, que o dinheiro precisa ter respeito, a gente precisa ter esses dados sim. E tomara que esse novo presidente trabalhe a esse favor. Deixa eu só dar mais um dado em relação a isso. Essa história começou quando estourou a OLX do Eike Batista. O Eike Batista foi chamado em juízo e o juiz falou para ele, escuta, seu Eike, o senhor aqui tem um empréstimo, o senhor tomou 11 bilhões, se era 11.200 e pouco, do BNDES, o senhor está sendo acusado de fraude. Ele disse, não, doutor, eu não peguei 11.200. Na minha empresa entrou 7 bilhões. Eu me lembro disso. Aí ele pegou um papel, os advogados, aqui ó, contabilidade da minha empresa, declaração, transferências bancárias, os créditos lançados, 7 bilhões. Ali que se bateu na ponta do iceberg. O dinheiro que sai do BNDES não é o mesmo que entra na outra ponta. Não. Ele fica no caminho. Mas isso é em quase todos os estabelecimentos. É isso que o governo quer saber. É isso aí, exatamente isso que eles querem saber. Olha aqui, ó, Chicão, até concordo com o Chicão, mas não vai rolar nunca, é sobre teus presídios, tá? Mas vamos um pouquinho mais. Temos unidades da Brigada em todos os cantos do Rio Grande do Sul e também na capital. Então, por que não usar as celas dos batalhões ou então alojamentos na academia da Brigada na Zona Leste, por favor? Por exemplo, perdão. Até nas academias da Polícia Civil também. O que vocês acham? Mudando completamente de assunto, eu quero mandar um abraço especial hoje para a Rafaela Fontanella, que é minha professora de Pilates. Alguns já sabem que eu sofro com alguns problemas no quadril e fiz balé, fiz yoga e etc. Mas tive que voltar ao Pilates, porque o Pilates fortalece. Eu acho que não existe nenhum outro exercício que fortaleça tanto o abdômen como o Pilates. Então, meu beijo especial para a Rafa Fontanella, que está cuidando muito bem da minha saúde. Que bom, essa coisa do abdômen já me agradou. Tô precisando. Olha... Tô precisando comprar um novo, Para o Vitorino, tem solução? Não.
Aquilo não é mais abdômen. Tem, mas ele vai ter que ir 2 vezes por dia. Por dia? Claro, pra resolver. Exatamente. E acabou minha pizza? Acabou. Não acabou nada? Não, tem que acabar. Uma vez por mês. Pizza uma vez por mês? É. Ah, é o fim. Um domingo. Não, isso nós estamos falando só da pizza. Não, tem um mocotó. Não, pizza com cerveja nem pensar. Cerveja não pode beber. Cerveja não pode beber. Nada? Nada, só água, sem gás. Mentira, dá pra beber. Rapaziada do Pôncio Pilatos aí, eu vou continuar por dia. Sensacional. Marli Barcelos, e os aniversariantes, alguma notícia? Não sei, fique à vontade. Eu tenho uma notícia de um livro que vai ser lançado, um livro chamado No Armário do Vaticano. Imagine só, do jornalista francês Frédéric Martel. Ele fez uma pesquisa de 4 anos no Vaticano e descobriu coisas, cobras e lagartos, jacarés, leopardos, dos clérigos e da vida sexual, da homofobia existente dentro do próprio Vaticano. E o Papa Francisco está tirando os poucos cabelos que ainda lhe restam, né, em função desse livro, que já está em primeiro lugar em Nova York. Tá, mas podia ser porque diferente. O New York Times publicou uma série de reportagens em cima deste livro, da pesquisa, um trabalho de pesquisa, escreveu um livro que tenha dados tão fortes e tão poderosos como esse. Claro que precisa de subsídios, documentos e tal, e esse jornalista alicerçou a sua escrita justamente nesses fundamentos. Então a Igreja Católica, que atravessa uma crise muito grande no mundo inteiro, eu sou católico, eu fui católico, né, porque não tenho ido muito tempo na igreja, fui católico, mas tenho a alma ainda da Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente é o que quando você é criado, você fica com a religião dos seus pais, e você vai, através do tempo, acreditando nas coisas que lhes são ditas, né? E hoje, depois de adulto, depois de idoso já, a gente vê que as coisas não são como a gente ouvia naquela época. E eu tenho muitas dúvidas a respeito de muitas coisas, principalmente as indulgências plenárias, tudo o que aconteceu durante a igreja. Não digo que os fundamentos da igreja, a proposta da igreja, aquilo que foi dito, que é dito na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, não seja extraordinário. Só que as pessoas não seguem. Elas usam aquilo para se locupletar, transformando uma igreja em uma verdadeira plutocracia, quer dizer, o amor pelo dinheiro e o poder do dinheiro. Viu que o Papa Francisco sugeriu que em regiões como a Amazônia comece a se pensar na possibilidade de padres que tenham algum casamento, enfim, o Estado Civil seja casado? E trabalhar lá? E trabalhar, e atuar como padre. As vocações da Igreja Católica, eu fui seminarista. Hoje eles são diáconos, diáconos. Tu fosse seminarista, mano? Eu fui seminarista e adorava a igreja, mas vi que eu não tinha vocação para ser padre. Não tinha vocação? Nenhuma vocação para ser padre. Era zero. Era a mesma coisa que eu queria ser freira. Não tem condições. Não, menor condição. Não sei qual seria o pior. Mas eu reconheci a minha incapacidade clerical. Minha incapacidade. Então, realmente, acho fantástico. Todas as igrejas. Por exemplo, o que é o budismo? O budismo não é uma igreja, não é uma seita. O budismo é uma filosofia de vida. Filosofia de vida. É uma filosofia maravilhosa, por sinal. Tenho lido muito a respeito do budismo. É legal. Eu me sinto absolutamente bem em ler Siddhartha Gautama, esse gênio que pregou muito antes de Cristo existir todos os princípios da paz, da serenidade, da paciência, do afeto, da troca de desejos e de abraços. Bom é conhecer as religiões e entender as religiões, respeitar Isso as se chama teosofia. É o estudo das religiões. Daqui a pouco escolher se quero ou não quero seguir uma religião. Eu estive na paróquia que fica atrás ali do Bourbon. E encontrei, tive domingo. Na Guilherme Alves, né? Exatamente. Na Guilherme Alves. Não é na Guilherme Alves, é do Bourbon Country. Ah, então tá. E aí atrás tem uma paróquia, minha tia infelizmente faleceu há um ano, foi a missa de 1 ano dela e ela ajudou a construir a paróquia. E depois da missa, vários telespectadores vieram falar comigo. Carlinha, manda um beijo pra bancada, nós somos assíduos telespectadores, adoramos o programa, isso e aquilo. Então fica aí o meu registro, o meu abraço para todos aqueles que eu encontrei nesse domingo. E os nossos abraços e agradecimentos também pela parte que nos toca. Falando em religião, Fale. O oportunismo não tem limite, né? Verdade. Você sabe qual é a última religião criada no Brasil? Qual? Igreja Evangélica da Esquerda.
Ai, que maravilha. A festa de inauguração foi com a presença da dona Gleisi Hoffmann em Curitiba, com discurso e tudo. Que estranho. Eu prefiro não comentar. Eu prefiro não comentar. A gente também tem a igreja do Corinthians, né? O vídeo, E o Corinthians virou uma E o religião. Maradona Também, O Corinthians também? Eu vi. Corinthians é uma religião A igreja não sei o que do Corinthians. E o Maradona, Isso eu não, a vi religião também. Maradona? Não, mas da Argentina são malucos mesmo. A Argentina, e quem gosta deles é tudo maluco. Mas assim, o que... Vitorino, eu acredito na recuperação do futebol da Argentina agora, viu? Na Copa América. O que? Eles vão jogar com quem? Com Tonga? Não sei, mas eu acredito na Argentina. Vão jogar com quem? Não tem recuperação. Mário Barcelos, ninguém faz aniversário hoje, Mário Vamos, o primeiro Barcelos. aniversariante, o Não político tem pra francês, ex-primeiro-ministro Edouard Daladier, um primeiro-ministro do pós-guerra, evidentemente. Depois o Semican, um grande compositor americano, fez muitas trilhas sonoras de filmes e ganhou apenas 4 Oscars. O melhor, só quatro, para que vocês saibam quem foi. Richard Boone, ator americano que leva o nome do grande herói, né, do oeste americano, Richard Boone. Outro aniversariante, Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente favorito do senhor Vitorino. Fernando Henrique Cardoso, político brasileiro, completando hoje 88 anos de idade. Sociólogo, escreveu... Tá bem pro 88, Sim, 88. Diversos livros. É uma figura importante na mudança econômica brasileira, isso é indiscutível. O Sérgio Ricardo, compositor, aquele da violada, né? 87 anos de idade. Paul McCartney. Todo mundo vai querer falar a respeito do Paul McCartney. Amo o Paul McCartney. Completando 77 anos de idade, o Paul McCartney, em plena atividade, faturando horrores, multimilionário e um gênio, né? E olha aqui, ó, estádios lotados, ele pode vir todo ano pro Brasil, ele pode todo ano que as pessoas... 3 horas de show. 3 horas de show maravilhoso. Sem tomar uma gota d'água e sem passar uma toalha no rosto. E a minha querida Celi Campelo, que morreu tão jovem. A Celi Campelo morreu tão jovem, teve um câncer de mama, faleceu no ano de 2003, né? 2003. César Maia, meu querido amigo, vereador do Rio de Janeiro, 3 vezes prefeito do Rio de Janeiro. Houve uma época que conversamos todos os dias. Tá solto ainda? Eu não sei se o senhor tem alguma coisa com ele. O senhor é advogado, o senhor é juiz. O que é isso? Não precisa se ofender. Ele fez uma pergunta, ele teve vamos umas encrenquinhas responder. lá com o IPTU, ele e o Rodriguinho, coisa e tal, né? Eles têm umas encrenquinhas lá. Eu sei que o senhor é amigo do Belo. E o senhor... Agora também. Que Belo? É do Guarda Belo. Nem do Belo, nem do feio. Zé Colmeia, tu não é amigo do Guarda Belo? Não. Tu não é Zé Colmeia? Outro aniversariante hoje, com 74 anos hoje, é a Maria Bethânia, a irmã do Caetano Veloso. O que tem? Com 74 anos. Que continua cantando como se 20 tivesse. Maravilhoso. A Maria Britânica tá a cara do Caetano Veloso. Sério, daqui a pouco eu não sei mais quem é quem. Esse o Chicão Tofani vai falar. Chicão, Fábio Capello. Fábio Capello, para mim, um dos maiores técnicos do mundo. Foi técnico do Real Madrid, técnico da Itália. Do Milan também, não foi? Foi jogador do Milan. Ele foi campeão do mundo pelo Milan, Foi campeão do mundo pelo Milan. E é um técnico que é uma das grandes sabedorias do futebol mundial, Fábio Capello. Ok, vamos falar da Isabela Rossellini. Isabela Rossellini, filha de Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Roberto Rossellini, diretor, fez Paisá, fez Roma Cidade Aberta e fez Alemanha Ano Zero. Para mim são os 3 documentários mais importantes do pós-guerra. No primeiro documentário, Roma Cidade Aberta, ele coloca soldados alemães presos como participantes do filme. Eles estavam presos em Roma, ele aproveita só com a câmera, com o roteiro que ele fazia na hora, e foi fazendo o filme com uma atriz que era a namorada dele à época, chamada Anna Magnani. Anna Magnani. O que acontece? A Ingrid Bergman se apaixona pelos filmes e um dia escreve uma carta para ele. Rossellini, gostaria de conhecer você. Ele recebeu aquela carta, mas ela quer me conhecer e tal, né? Rola todo dia. Ele era alto, né? Tipo Chicão Tofani. Todo dia, como legal. 1,90 m de altura, essas coisas todas. E aí Ingrid Bergman vai conhecê-lo e os dois, ela era casada com o Dr. Stromdon, que era um médico sueco, e ela tinha uma filha chamada Pia, o nome da filha. Bom, quando eles se conhecem, se apaixonam instantaneamente, ele convida ela para viver na Itália e fazem o primeiro filme chamado Stromboli, que foi um estrondo, um fracasso de bilheteria. Depois fizeram outros filmes, e eu não esqueço nunca de uma frase do Roberto Rossellini, o pai da Isabela Rossellini, que é lindíssima, que diz o seguinte:
Nunca case com uma atriz, porque ela pode ser uma atriz também na cama. Forte! Mas todo mundo quer uma atriz na cama. Parou. Depende do papel que ela vai desempenhar. Não, mas Eu acho que são sinônimos, mulher e atriz. Falou mais verdadeiro. Carlos Randall. Ninguém vai lembrar de quem foi esse cidadão. Esse cidadão é um músico e tal. E é sobrinho do Lindomar Castilho. Lembro do assassinato da irmã da jornalista da Globo naquela época, em 1980, já 38 anos atrás, 39 anos atrás. O Carlos Randall foi morar em São Paulo e pediu abrigo na casa do tio. Tio, vou morar aí e tal. Aí o Lindomar ia viajar e ele se apaixona. Aí o Lindomar bebia muito, enlouqueceu, foi lá, eles estavam fazendo show, os dois juntos e tal. Ele foi lá e matou a moça e deu 3 tiros. E deu 3 tiros no Carlos Randall, que conseguiu sobreviver. E para finalizar... essa aqui você conhece bem, Bárbara Broccoli, de aniversário, hoje completando 59 anos. O Bárbara Broccoli, ela é a herdeira dos direitos da franquia de James Bond, que vai ter uma surpresa, vai ter um James Bond negro, sabia? É verdade. E finalmente... A Bárbara Broccoli, essa é boa, é boa de salada. E finalmente o Lúcio Mauro Filho do grande amigo Lúcio Mauro, esse grande humorista. A Fernandinha Souza também de aniversário hoje, estava na novela das 9, e são esses os aniversariantes de hoje. Olha, temos um agradecimento e um convite aqui que chegou pelo e-mail. Boa noite, Magda e bancada incrível. Venho por meio desta somente agradecer a todos pelo excelente programa e por nos manter sempre informados de uma forma suave. Convido a todos a virem comer um churrasco aqui em Canoas, onde eu tenho um espetão. Amo vocês, Rodrigo Keller de Canoas. Que dia, que horas, como é que Pois olha, seu Rodrigo, não sei se ele vai estar escutando nessa hora o programa, mas eu repito amanhã. Tá, seu Rodrigo só informou você que nós estamos dentro lá. O seu Rodrigo, mas olha, o senhor não, mas ele não disse que era de grátis. Ele convida a vir comer um churrasco. Quem convida, banca. Eu acho. Quem convida, financia. Mas vai saber quem é o cara, né? Olha, o último que convidou se arrependeu. Até acho que se ajoelhou tem que rezar, né, dona Marta? Olha, não, tá demais. Olha, o senhor tá de parabéns. Isso aí é um ditado da noite, viu, dona? Tô de frases curtas. É um ditado da noite, isso aí. Foi o que disse o Bill Clinton para a estagiária. Exatamente. Mas que isso, dona Maia? Agora o programa virou pornográfico. Chamou de curto o presidente? Não, o Ruschel disse a frase. Frases curtas. Ajoelhou, tem que rezar. Nas frases curtas. E eu disse, foi o que o Bill Clinton falou para a estagiária. Tem que beijar, muito bem. Eu beijo nele. Que mais bobagem tu quer dizer, Vitorino? Não, por hoje eu encerrei o expediente. Bom, chega. Vou passar pro Chicão. Não, tu é só bobagem, agora, Vitorino, viu? Ele encarnou o Deus da besteira. Não, mas tu viu, né? Ele tá pedindo pinico pra Chicão não fala mais dos velórios. Não, eu só queria Cristiano Ronaldo, no estilo disso pra Marjana. Bonito. Incisivo e vertical. Só faço gol. Marjana... Não falo muito, mas quando fala é toque das galáxias. Acabou, é terra arrasada. Exatamente. Depois que ele fala é terra arrasada. Falou-se muito de seleção, não falou-se da dupla Grenal, a quem eu não esqueço. Então fale, por favor. Primeiro que eles estão sob ataque dos estrangeiros, a dupla Grenal, porque estamos entrando no período de férias dos jogadores, mas onde abre a janela do exterior. E o Grêmio e o Internacional estão para perder. O Grêmio, as propostas ainda não são oficiais, mas o Grêmio, a perda do Everton, que é seu jogador de seleção e seu grande diferencial, que dificilmente resiste. E agora também estão chegando também o ataque ao Internacional. Falou-se muito hoje numa proposta pelo Edenilson, que é o sustentáculo, na minha visão, de toda essa mudança, toda essa concepção esportiva do Internacional, que se reagrupou através de um meio de campo muito forte de marcação, com retomada e chegada na frente. Então, este Edenilson começou a ser cobiçado por clubes estrangeiros. A diretoria desmentiu, prometeu um aumento para ele, para fazer com que ele mude de ideia, exatamente porque a proposta, fizeram uma proposta sem escrúpulos, dona Mária, uma proposta baixa para o Internacional e alta para o
jogador, para que o jogador faça o serviço sujo, fica pressionando, como fizeram com o Groen, exatamente. Não quer dar nada para o clube e enche a cabeça do jogador e aí o jogador não tem que passar adiante. E o Internacional está batendo o pé, já prometeu um aumento para o jogador, mas eu julgo esse jogador, Ana, para mim, volto a dizer, ele é o sustentáculo de todo o esquema do Internacional, é o jogador da dupla função, o que desarma atrás e chega na frente, né? E por isso está sendo cobiçado pelo estrangeiro. Vale muito o passe dele? Ele por não ter passagem por seleção brasileira, não é aquele jogador que tu vende e arruma tua economia, né? Mas o que eu digo é a perda do jogador, que é muito difícil de substituir. Exatamente, para a dinâmica do clube. Certo. E ele já tem 29 anos também, né? Então, em termos de valorização, fica um pouco comprometido. Porque, por incrível que pareça, é muita idade, né? Para a Europa, para outros países, porque eles pensam assim, eles compram um jogador e depois pensam em vender no mínimo pelo mesmo valor. Falando em idade, eu não tenho mais chance em lugar nenhum, né? Não, o senhor tem muita chance. Quem premia a sabedoria... O mundo mudou, doutor Magda. Acho que o senhor seria um grande zagueiro para o asilo Padre Cacique. Que isso? Dona Magda, se premiasse a sabedoria... Eu me levantava da bancada uma gravata dele. Seu Marne seria o centroavante. Dona Magda, falando em centroavante, Carlos Bolsonaro, Carluxo para os íntimos, o Carlos Bolsonaro, arrumou uma namorada em Santa Catarina e vai se mandar para morar em Santa Catarina. Vai ser candidato ao Senado por o estado de Santa Catarina em 2020. É ele que está sob o ataque do Jean Willis, que está em 2022. Ele está sob um ataque ferrenho. Arrumou uma namorada. Olha aqui, vocês dois estão falando juntos. Quem? Tu pode concluir a namorada. O nome dela é Paula Bramon, né? Sim. Carluxo vai tentar uma vaga ao Senado em 2022. E você, doutor Roxo, o senhor disse o quê? Primeiro que essa informação me dá a esperança do grande amor, né? Esse rapaz sai, sabe Deus da onde, e vai morar em Santa Catarina por amor. Isso me enche de esperança. Isso me enche de esperança. Exatamente. E eu perguntei à doutora Roberta, que é mais bem informada que eu, que se seria ele o que está sob ataque de Jean Willis, fazendo alusões a comentários homofóbicos. Jean Willis fazendo comentários homofóbicos sobre o Carlos Bolsonaro. Sobre a Carris, a empresa municipal de Porto Alegre, a prefeitura realizou um pregão eletrônico hoje e no pregão eletrônico estava o trabalho e serviço de fazer um levantamento das contas da empresa e também de uma futura reestruturação. A prefeitura previa o valor de 3,1 milhões para isso, mas o pregão saiu, a empresa venceu e o valor ficou 795 mil, então 75% abaixo do valor que a prefeitura tinha estimado. Isso é uma economia bem grande, espero que a empresa vencedora tenha realmente capacidade de fazer esse trabalho. Aliás, é um excelente trabalho que a presidente da companhia Carris está fazendo lá dentro há algum tempo já. Ela não é política, é uma profissional, ela veio da iniciativa privada e tudo, e está fazendo um belíssimo trabalho dentro da companhia Carris. A empresa que ganhou foi a empresa Virtus, 14 interessadas no dia de hoje no pregão, e aí o valor mais baixo foi realmente esse de 795 mil. www.osul.com.br é o endereço do nosso jornal eletrônico. Você consegue ficar atualizado todos os minutos do seu dia, da sua noite. São 24 horas da boa informação. E a boa notícia é que você não paga absolutamente nada para ter acesso a essas informações, a essas notícias. Você só tem que baixar o aplicativo do OSul na plataforma da sua preferência, aquela que você usa normalmente para ter a informação. Todos os assuntos e muitos outros que nós tratamos todas as noites aqui nessa bancada sempre passam pelo osul.com.br. Aninha. A gente vai falar sobre um assunto que também é manchete e destaque do osul.com.br, é o jovem empresário William Wesley Leles, que lá no Distrito Federal ele cometeu um absurdo. Ele simplesmente, uma senhora estava comercializando balões na sinaleira, ele ofereceu esses balões para a sua namorada, só que ele simplesmente fechou o vidro e não pagou e saiu em disparada. Ai, que horror. Só que o que ele não percebeu é que a senhora estava com os balões amarrados no seu pulso.
Então essa senhora foi arrastada por quadras, até que então o empresário se desse conta, abrisse a janela, né, e arrancasse, ele nem devolveu o balão, ele simplesmente arrancou o lacre, ele arrancou, levou os balões e a justificativa, olha, a gente tem a foto da senhora, lamentável o estado que ela ficou, e ele falou que foi uma brincadeira porque ele não tinha dinheiro suficiente para pagar os balões. Lembrando que ele tem uma Mercedes-Benz, ele estava nesse momento dirigindo, avaliada em R$220 mil. E ele não tinha em Brasília, reais. é isso? Em Brasília? Ana, quer apostar que ele está pendurado em algum cabide de emprego lá? Ele deve ser parente de alguém. Deve estar pendurado em algum cabide lá. Mas isso, gente. Respeitosamente, é um imbecil. Não, ele é um monstro, né? Porque não fez de imbecil, ele é um monstro. Vendendo balão. Ele é um monstro, né? A pessoa do mal. Custa R$30. A gente fala assim, podia custar, Ana, podia custar. Uma senhora vendendo balão. Uma senhora, olha ali, uma senhora idosa vendendo balão para sobreviver. Com certeza. E identificaram já o... Sim, ele fez um depoimento hoje e disse que nada não passou de uma brincadeira. Que ele simplesmente não percebeu que a senhora estava então amarrada aos balões, arrastou e foi uma brincadeira. Eu acho que deveriam fazer uma brincadeira com ele também. Amarrem ele atrás do carro, botem uns balõezinhos pra ele e puxem. Ou façam que nem o padre do balão. Por onde, dona Mar, que a senhora sugere? Por onde que a senhora sugere, dona Mar? Eu sei que a senhora é generosa. Um ser como esse não merece outra coisa. Exatamente. Não merece respeito à vida coisa. dos outros. Porque assim, ó, brincar com a mãe, né, cara? Se bem que eu vou te falar tem um carro e se acha. Isso é falta de educação. Vou falar uma coisa pra vocês. Brasília, não duvido nada, hein? Não, porque teve uma vez 5 anjinhos que queimaram um índio vivo. E ninguém ficou 1 hora na cadeia. Um era filho do presidente do Tribunal de Justiça, o outro era não sei o que. E o outro atropelou e matou também, gente. E sabe quem era a juíza? A mulher do Marco Aurélio Mello. Não sabia desse bafão. Chato. Mas o que tu ia dizer, Mas a falta de educação e a prepotência das pessoas não tem prepotência. Tava tomando um cafezinho na Dinarte Ribeiro e veio uma senhora, jovem ainda, com a filhinha do lado, uns 5, 6 anos, a menina toda assim, bonitinha, sabe, com as chuquinhas. Tu via ali que ela tava bem tratada e tudo mais, e vendendo pano de prato. E aí ela me ofereceu o pano de prato, daí eu negociei ali 5, 10 reais, 3 panos e tal. Eu disse, eu vou levar. E a minha amiga que estava junto também vou levar. Ela ficou bem feliz. Dela, obrigada pela oportunidade de conseguir falar com vocês em primeiro lugar, porque eu acabei de sair de uma mesa que eu fui xingada. Quando eu fui oferecer para a esposa da pessoa que estava, né, do senhor que estava, e ela ia comprar de mim, ele disse assim, que é? Vai dar dinheiro, nem sabe onde é que ela vai, o que ela vai fazer com esse dinheiro, você não vai comprar bebida nem nada. Na frente da menina. Quer dizer, a mulher tá ali vendendo pano de prata, uma prepotência. Não quer ajudar, não acha que vai fazer, Fica quieto, não, hoje a gente não vai querer, muito obrigada. Agora, destratar uma pessoa só porque se sente superior a essa pessoa é a coisa mais horrível do mundo. Mas tá muito ação social. E aí eu falei pra ela, disse assim, daí eu disse pra menina, não dá bola pra isso que aconteceu, essa pessoa não merece nem o respeito de vocês, e mais, a tua mãe tá aqui trabalhando, tá vendendo pano de prato, né? Não tá pedindo na rua, tá trabalhando, então a tua mãe te trata bem, da pergunta aí dela, sim, deu um sorrisinho, assim, disse, então tá tudo certo, a tua mãe é maravilhosa, não dá bola, porque esse tipo de gente não merece a tua atenção. É que, Carla, é justamente o que tu estás trazendo, são 13 milhões de desempregados, então muitas pessoas perderam o emprego e viraram assim, pessoas que estavam há 13, 15, 20 anos numa empresa, hoje estão vendendo bala na esquina. Muitos. Né? Então, assim, são pessoas que não é aquela ideia de que, são pessoas que estão ali com alguma deficiência moral, etc. Não, a gente de família. Livro nos restaurantes. Chicão Tofani está vendendo livro nos restaurantes, senhoras e senhores. Se não comprarem, não xinguem ele, por favor. Mas compre para ajudar o nosso pobre Chicão. Beijo para vocês, tenham todos uma boa noite, até amanhã.